A gente vai falar agora sobre uma das doenças oculares mais frequentes no mundo, a síndrome do olho seco. O problema atinge principalmente as mulheres e é agravado agora no outono. A gente vai falar sobre esse assunto com o oftalmologista Fernando Pacheco Veríssimo. Ele está ao vivo com a gente via Skype. Doutor, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia, o telespectador aí do Santo Café. Doutor, então é isso. Nesse período, os sintomas do olho seco se agravam? Sim, quando existe um aumento da secura do ar, isso agrava o problema do olho seco. Então, daqui para frente, com o fim das chuvas, esse problema tende a agravar para quem já tem a doença. E o uso de ar-condicionado, ventiladores, o fumo, tudo isso agrava o problema. A poluição do ambiente, dos carros, tudo isso agrava. Doutor, quais são os sintomas? A pessoa sente ardência, sente dor, isso é constante ou são episódios? Como que funcionam os sintomas do olho seco? Sim, os sintomas principais são o seguinte, Wilker. A pessoa tem uma sensação de que tem um corpo estranho no olho. Ele vai piscar, o ser humano ele não sente que tem olho. Você pode observar que você não sente que você tem os seus olhos aí. E a pessoa que tem olho seco, ele sente que tem um olho 24 horas por dia. Então ele vai piscar, aquilo ali é como se tivesse um corpo estranho ali. Tem casos mais graves que a pessoa relata, é como se tivesse uma gilete ali, entendeu? Ele vai piscar e aquilo ali corta como se fosse uma dor igual gilete. Agora, isso é o caso mais grave. Agora, tem os casos mais leves, que a pessoa sente uma sensação leve de corpo estranho, ardência, o olho fica vermelho, às vezes irrita, coça, ele esfrega bastante os olhos, tenta fazer manobras para poder ver se melhora e aquilo não melhora. Então, esses são os sintomas principais. Agora, quando você parte para os casos mais graves, a visão fica comprometida, porque a córnea, que é uma estrutura, é uma lente natural do olho importante, ela tem que ser bem lubrificada. Se ela fica ressecada, ela vai perder a sua capacidade de focar a imagem na retina e a pessoa vai ter uma visão embaçada também. E por que as mulheres são as mais afetadas, doutor? Os cosméticos podem prejudicar os olhos de alguma forma? Na verdade, o que acontece mais com as mulheres são as alterações hormonais após os 45 anos de idade com a menopausa. Então, essa alteração, principalmente da progesterona, faz com que a mulher tenha não só os sintomas normais da vagina seca, boca seca, mas o olho seco também. Então, isso faz parte de um quadro nas mulheres, assim, um quadro evolutivo, que é a alteração hormonal. Por isso, a reposição hormonal é muito importante para a maioria das mulheres. Mas a principal causa da síndrome do olho seco, ela está relacionada às doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, hoje já se sabe que elas estão relacionadas principalmente com a alimentação inadequada. Alguns produtos alimentares, alguns alimentos predispõem a favorece o aparecimento de anticorpos contra o próprio corpo, que a gente chama de doença autoimune. Então, toda pessoa que tem olho seco tem que pesquisar alguma doença autoimune, porque às vezes a doença autoimune ela começa com o olho seco. Às vezes, o primeiro sintoma de uma doença autoimune pode ser o olho seco. Sim, então o problema do olho seco pode ser um sintoma de outro problema que pode ser inclusive mais grave, né, doutor? Mais grave. De que maneira, então, se proteger? Fazendo essa reposição hormonal, tomando cuidado ali com a exposição a esse tempo seco, mas existe algum medicamento, algum colírio específico? Travamos Alô? ali. Doutor, deu uma travada, queria que o senhor Sim, voltasse. sim. A melhor forma de se proteger contra o olho seco é se informar sobre os principais alimentos que causam irritação no intestino que podem levar a uma síndrome de doença autoimune. Agora, a outra forma é hidratar bastante o corpo, tomar pelo menos 2 litros de água por dia, evitar de ficar com os olhos expostos em um ventilador ou diretamente no ar-condicionado. Então, o ar-condicionado ele deve ficar atrás da pessoa com aquela palheta virada para cima e não diretamente direcionada para a pessoa. E a reposição hormonal é muito importante
e principalmente evitar o fumo, porque o cigarro ele realmente é uma coisa que acelera o processo do olho seco. E o olho seco pode ter consequências mais graves ou não? Sim, Wilker, desde sintomas leves até perda da visão. Por exemplo, vou te citar um caso que eu tratei há muitos anos atrás, de um garotinho que ele teve uma síndrome chamada Stevens-Johnson, que é uma reação alérgica muito grave a um determinado medicamento, que neste caso foi por uma dipirona injetada na veia desse garoto. Ele desenvolveu essa síndrome e essa síndrome deu um olho seco grave e a córnea ficou toda ressecada e ele perdeu as duas córneas. Ele ficou cego dos dois olhos. Por mais que tivéssemos feito tudo que a medicina podia e dispunha naquele momento, não teve como recuperar a visão desse garoto. Então, a síndrome do olho seco, ela é extremamente perturbadora para algumas pessoas. Então, a pessoa ela sente dores 24 horas por dia e, às vezes, ela dorme e, ao acordar, a dor é maior ainda, porque, às vezes, ainda a pessoa pode ter uma exposição do olho durante a noite, ela fica com o olho meio aberto, e aí resseca mais, e, às vezes, a lágrima é tão pouca que a pálpebra gruda na córnea, e quando ele vai abrir os olhos, ele sente aquela dor estarrecedora. E a poluição a que nós somos submetidos todos os dias pode favorecer o surgimento do olho seco também? Então, as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, elas têm mais chances de desenvolver esse problema? Com certeza. A doença do olho seco não é exclusiva de pessoas que moram em grandes cidades, poluídas, etc. Mas a gente vê claramente um aumento muito maior nessas pessoas do que quem mora afastado e fica numa fazenda, num campo. Agora, o problema é que, às vezes, essa pessoa que está na fazenda também tem uma alimentação totalmente errada e essa alimentação vai levar a uma síndrome do olho seco também. Então, mas, de um modo geral, quem mora em locais mais poluídos desenvolve mais olho seco do que quem mora no campo. É importante a gente frisar, né, que quem está no campo não está imune também, né, doutor? E Não as está pessoas imune, que não. usam a lente de contato, isso gera muita dúvida, né, muita confusão, muita gente na hora de usar ali não sabe como fazer a higiene das mãos, tudo isso. Pode impactar de alguma forma? Quem usa a lente de contato precisa redobrar a atenção? Se for lente de contato gelatinosa, ela precisa de ter uma grande umidade nos olhos, porque a lente de contato gelatinosa, ela precisa daquela lágrima para poder ter um conforto. Uma pessoa que tem olho seco jamais deve usar a lente de contato gelatinosa. Existe uma lente de contato especial que foi desenvolvida principalmente para ceratocone, para outras doenças de córnea, que ela tem ajudado muito no olho seco, que é a lente escleral, porque ela é colocada, ela é uma lente grande, ela é colocada com soro ali dentro. Então, ela fica constantemente lubrificando aquela córnea. Então, eu tenho usado essa lente para alguns pacientes de olho seco e tem tido um resultado maravilhoso com isso. E exposição às telas, doutor. Hoje em dia a gente fica muito na frente da televisão, na frente do computador. Isso também pode prejudicar de alguma forma as pessoas que trabalham e que ficam muito tempo na frente desses tipos de equipamentos. Precisam ter algum cuidado específico? O que as telas hoje ajudam a piorar a síndrome do olho seco é que a pessoa, quando está diante de uma tela, se o assunto é muito interessante, ela nem pisca. E aí é onde está o problema, porque a córnea vai ressecar e ela vai ter mais sintomas e muito mais rápido. Então, o maior problema das telas hoje é mais relacionado à luz azul e à diminuição da produção da melatonina, que é um hormônio produzido no cérebro, que a pessoa vai ter o sono. E ela não é só isso a função dela, ela é uma substância altamente anti-envelhecimento. Então, a pessoa que costuma usar os computadores, televisão, tablet, os telefones, etc., durante a noite adentro, elas têm mais tendência a, inclusive, envelhecer e ter outras doenças depois. Então, é importante tomar esse cuidado mesmo. Muito bem explicado, doutor Fernando Pacheco. Obrigado pelas suas informações, pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima oportunidade, viu? Existe só uns 2, 3 segundos aí, só para. É bom a gente comentar
que até pouco tempo atrás não tinha nada para ser feito por essas pessoas. Hoje já tem um exame que faz a medida quantitativa e qualitativa da lágrima. Existe um tratamento à base de luz pulsada que tem ajudado muito esses pacientes. Então, é bom os pacientes sim, informarem sobre esse tratamento que tem ajudado bastante. Pronto, aí está completa agora a sua entrevista. Tá ótimo, doutor. Então fica o alerta, né, para quem está nos assistindo, tem esses sintomas, Isso. é importante procurar um especialista e falar sobre esse tratamento que o senhor mencionou agora, viu? Tchau, tchau, doutor. Perfeito. Até a próxima. Até logo, obrigado.